Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast Nutri Sem Filtro. Mais um episódio do podcast Nutri Sem Filtro. E hoje a gente vai conversar com a psicóloga Letícia. Né, Letícia? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo. Um prazer receber você aqui no nosso podcast. Que delícia, né? Já tá dando spoiler aqui, conversando. Tem muito tema, muita muita coisa boa. E eu queria que você se apresentasse pra gente. Você fez psicologia? Eu fiz psicologia e eu sou psicóloga clínica. Eu sou especializada em comportamental, em análise do comportamento. Atendo aqui em São José desde 2008. Né? Já ficando mais velha, você vai ficando meio lá atrás, assim. E eu gosto muito de trabalhar com ansiedade. Muito. É um dos temas que eu mais gosto, o tema que eu fiz a minha monografia de especialização. Foi de ansiedade? Pânico, foi pânico. Ah, que legal. Então, gosto muito, porque tá muito comum. Cada vez mais, eu acho, né? Isso, e ter a resposta, assim, no começo da carreira eu trabalhava com criança também. Mas eu fui vendo uma dificuldade muito grande, porque hoje em dia as crianças são criadas por várias pessoas. Então, tem a babá, tem o avô materno, tem a avó materna, e a criança, ela vive em contextos diferentes, e para você mudar um comportamento dela, todo mundo tem que participar. Tem que estar envolvido, né? Então, você chamar um vô com a avó, separados muitas vezes, com não sei quem, com a babá, Nossa, assim, é complicado, fica muito complicado. Então, eu fui vendo quanto era difícil colocar todo mundo no sistema para poder modificar o comportamento. E aí, eu fui, migrando mais só para adulto, que tem a consciência mesmo tô aqui, quero mudar, tô me comprometendo. Nossa, que legal, né? E você se especializou em pânico e em ansiedade? Isso, a minha especialização foi, eu sou especialista em análise do comportamento. E aí para a conclusão da especialização, eu fiz um levantamento e fiz um estudo mais profundo sobre transtorno do pânico. A gente não vai falar disso hoje, mas eu queria só perguntar uma coisa de curiosidade. Na pandemia aumentou muito, né? Muito. Porque o pânico tem muito a ver com necessidade de controle e vulnerabilidade. Perde o controle, né? E a gente fala de uma pandemia, a gente fala sobre falta de controle, sobre falta de previsibilidade, sobre vulnerabilidade, sobre o pânico tem o medo da morte. E aí a gente ficou diante da morte, então sim, um aumento sem saber o que ia acontecer, né? Um aumento de ansiedade absurdo e consequentemente de transtorno do pânico. A psicologia comportamental, né? Como que ela difere das outras? Por que uma pessoa procura um psicólogo comportamental e não outros tipos, né? De outras linhas, né? Tá, então foi até o motivo, Sabrina, que eu procurei, que assim, quando eu fazia faculdade, eu fui em algumas psicólogas de algumas abordagens. Sim. Até para eu entender, além da parte teórica, a prática. Tá. A comportamental, ela foca no presente. Então, as outras áreas trabalham, vamos lá, psicanálise, que é a mais tradicional, trabalha a mudança do inconsciente pro consciente. Tá. Ou seja, é muito mais lento o processo, o terapeuta participa menos ativamente, ele dá menos resposta, ele fala menos a visão dele. Entendi. Então, por isso que fala, faço análise há 10 anos. Vai falar do inconsciente, vai falar da mãe, do pai, passado, do né? passado. Tá. A comportamental trata o sintoma de agora. Então, a mudança vem do consciente pro inconsciente. Ai, que legal, né? E aí você muda o hoje para mudar o inconsciente. Então, a resposta é muito mais rápida. E hoje, o que eu vejo, a gente não vai ficar 10 anos para uma crise de pânico, daqui 10 anos. Né? Melhorar, né? Já tô velha, já. Não, preciso melhorar agora. A gente tem um senso de urgência muito maior. Porque a crise de pânico é uma coisa horrorosa. É horrorosa. Né? Você 10 anos e você quer ver o resultado, você quer entender o que está acontecendo. Então, a gente tem hoje uma curiosidade maior para entender. Então, assim, tanto entender de nutrição, né? Por que isso dá certo comigo e não dá? Coisas que a gente nem se interessava. Comia e estava bom que estava na mesa. Sim, ninguém se preocupava, né? Exatamente. Hoje a gente tem essa necessidade do conhecimento. Tá. E na comportamental você sai assim, você entende. Nossa, realmente, agora eu entendi por que eu tive crise de pânico naquela situação. Entendi. Eu entendi. Eu já sei o que não fazer
E assim a gente consegue mudar o nosso inconsciente. Consegue mudar o inconsciente. Porque assim, eu fico pensando, né? Quando você faz uma terapia convencional, né? Essa psicanálise, que você lida com o seu passado, às vezes você lida com traumas, né? Do seu passado. Você sofre tudo aquilo de novo. Exatamente. Aí eu fico pensando, mas será que você precisa sofrer de novo para você conseguir arrumar? E assim, não é uma vez, são várias vezes, né? Que aí a pessoa vai... Eu tô puxando sardinha pro meu lado, né? Os psicanalistas vão me matar. Não, mas eu tô perguntando porque, assim, eu sou leiga no assunto. Isso, mas aí e é o que eu penso, entendeu? E aí, assim, quando eu fiz, o que eu sentia? Gente, eu fui lá por uma razão, né? Eu lembro lá, meus 17 anos, 18, terminei com meu namorado, tava sofrendo. E aí começou a funcionar uma coisa de pai. Eu nem tava tão ruim, aí eu comecei a ficar ruim. Eu tava assim, vamos lá, entender, eu vou sair péssima. Eu falei, nossa, não. Pro psiquiatra tomar remédio. Não, assim, eu tô querendo daqui pra frente. Então, mas então é interessante saber que tem formas de você lidar com isso tratando agora, né? Não precisa ser só... Você precisa entender, assim, no nível de consciência, o que tá acontecendo. Então, vamos lá, a gente tá falando do pânico. O pânico dispara um gatilho. Sim. É como se o balde extravasasse, assim, a água. O que você faz diariamente que te sobrecarrega tanto a ponto do seu balde estar lotado? Entendi. Vamos esvaziar esse balde? Vamos, Sabrina? Isso aqui, sei lá, o podcast faz super bem. Então continue fazendo mais vezes. Então, é entender, é compreender mesmo. Como, olha, esse alimento não faz bem pra você, é por isso que você não vai fazer, né? Você não vai fazer. Né? Você vai entender. Entendi. Mas o pânico, ela é uma coisa que vem, muitas vezes, sem a gente saber. Isso, né? Mas assim, a diferença... Mas aí ele não tem a ver com o inconsciente da gente? Ele tem a ver, óbvio, né? A gente tem um inconsciente, mas é o seguinte, a gente tem um funcionamento que a gente não se dá conta que gera ansiedade. Então... O que você vai me contando dia a dia, né? E como que é basicamente a sessão? Você me conta, fui no final de semana, encontrei uma amiga minha, fui com a minha mãe, não gostei muito que a minha mãe fez aquilo. Aí eu falo, você falou pra ela que você não gostou? Não, não falei, eu prefiro não falar. Entendi. E, Sabrina, então, a próxima vez você fala, porque isso gera ansiedade, mais uma... Entendi. E aí eu vou te mostrando comportamentos que são comuns pra você, de evitação de conflito, que te gera ansiedade. Nossa, muito legal. Porque, assim, eu já fui, né, umas vezes em psicólogo, fiz tratamento. E, assim, teve uma vez que eu fiquei muito... Era estranho, porque eu deitava lá no divã e a pessoa... eu começava a falar e ela só falava assim, daí eu continuava falando. Aí eu continuava falando. E ela não dava, opinião nenhuma. Então, psicanalista. E aí eu falei, gente... Não, você fica assim, né? Aí eu falei, será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Sabe assim, eu fiquei... desconfortável. Aí depois eu ia embora, ela tá bom, até a próxima. Eu falei, mas como assim? E até, assim, uma coisa que... Eu falo com o espelho, se for exatamente. E a questão até a parte afetiva, na comportamental, a gente... É permitido ter o vínculo com o paciente. Então, eu encontro no shopping, um abraço, eu choro junto na sessão, tem uma coisa triste. A psicanálise, ela deixa assim, você muito mais distante. Entendi. Não pode nem ter esse presente, contato. Fica uma coisa mais fria. Entendi. E aí eu não tinha identificação, porque eu falava, gente, daí não vai ser eu vou fazer um personagem frio, a pessoa vai me dar um presente, eu vou devolver. Então, na própria... faculdade, eu fui entendendo como era meu jeito e o que eu acreditava mesmo, Sim, assim. Né? Por exemplo, o pânico, a ansiedade, eles têm um fator genético também, Tem um fator genético. Porque, assim, tem muitas pessoas que passam, às vezes, coisas piores que a gente, né? Que as pessoas, que outras, né? E não tem, né? Não tem ansiedade. É bem parecido. Pode ser que tenha outras coisas, quando você pensa numa questão, uma doença física. Tem uma questão, né, hereditária. Tem o seu estilo de vida, tem fatores ali que acontecem pontualmente, na verdade, estressores. É uma soma de fatores, Exatamente, né? é uma somatória de fatores. Porque tem o desequilíbrio químico mesmo do cérebro, dos neurotransmissores, né? Exato. E aí, senão todo mundo desenvolveria pânico. Então, assim, tem pessoas... Em certas situações, né? Exato. Tem pessoas, Sabrina, que eu olho e falo assim, nossa, essa pessoa, ela é típica de pânico. Porque aí... Pra mim tá bem claro, bem batido como a pessoa funciona. Mas ela não tem predisposição. Entendi. Às vezes ela vai pro toque. Aham. Aí ela vai pra um outro transtorno de ansiedade. Entendi. Que é o toque.
E aí, então, assim, você consegue ver que tem muito a ver com a parte também biológica da pessoa. Pra onde que ela vai com aquilo? Entendi. E tem alguma vantagem? Qual? Tipo assim, a pessoa mais sensível, a pessoa mais... Sabe assim? São pessoas mais sensíveis mesmo. São pessoas mais empáticas, mais sensíveis, que tentam ter previsibilidade e tentam resolver problemas. Então, assim, o funcionamento básico de uma pessoa com pânico é uma pessoa que se vira muito bem sozinha, que resolve, que não faz drama. Não é possível, tem que ter alguma vantagem, né? Assim, não, assim, a hora que a gente olha, sabe? Não no pânico, mas na pessoa, né? Sim, ela dá tanto conta, sem pedir ajuda, que no final das contas ela tem um pânico. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, a base da pessoa, assim, falando grosso modo, eu ensino a pessoa que tem pânico a pedir mais ajuda. Porque ela dá conta muito, muito bem sozinha. Ela quer fazer tudo sozinha. Exatamente. Não sabe delegar as coisas. Exato. Não, tá tudo bem. Ela acha que tá tudo bem, mas ela tem pânico. E assim, ou seja, não tá tudo bem. E às vezes até pra não incomodar as outras pessoas, pra não incomodar. Né? Então, não, imagina, eu pego, eu faço, eu dou conta. Então, assim, essa sobrecarga faz ter o pânico. Entendi. Então, basicamente, na terapia, eu vou mostrando pra pessoa... Por que você não ligou? Por que você não pediu ajuda pra sua mãe? Por que você não falou pro seu pai que você não gostou daquilo? Por que você foi sozinha pro hospital? Entendi. Mas tudo bem, eu peguei o Uber. Não, mas não é isso. Você pode chamar o seu marido pra ir no hospital com você. Você pode pedir ajuda, né? Você pode pedir ajuda, não é só quando você tá afogando. Né? Então, assim, você pode pedir ajuda. Entendi. Então, quando a pessoa entende que se ela sair desse movimento, dessa posição de autossuficiência, ela diminui a ansiedade e ela não tem mais crise de pânico. E muitas vezes esse acúmulo, né, que ela vai tendo, ela não vai percebendo, né? São pequenas coisas que ela vai fazendo. Ela não percebe porque é o modo dela funcionar desde criança, muitas vezes. Entendi. Ela vai fazendo. E aí, num certo momento, dispara a crise de pânico. Ela fala, gente, mas não fiz nada diferente. Entendi. Tem nada diferente. É tudo igual, foi minha vida inteira. Mas acumulou a ansiedade da vida inteira mesmo. Entendi. Bom, a gente tá mudando de assunto. Mas é muito legal falar né? disso. Eu queria falar um pouquinho, assim, sobre os distúrbios de comportamento. Os transtornos de personalidade. Nossa. Isso. Né? Você vê que eu sou leiga mesmo. Transtornos de personalidade, né? Existem vários, né? Vários. E quais são, assim, os mais conhecidos, né? Que mais aparece pra você no tratamento, assim, né? Os mais conhecidos é o antissocial, que é o psicopata. Borderline. Narcisista. Bipolar. O bipolar é um transtorno de humor. Não é de personalidade. Não é de personalidade. Não sabia. Ele é de humor. Então, assim, os de personalidade, eles não têm cura. A pessoa nasceu assim? Nasceu assim, desenvolveu e não tem cura. Mas não tem nem como melhorar? Então, tem como melhorar, mas é difícil a pessoa que tem um transtorno de personalidade, primeiramente, procurar ajuda. Porque ela tem muito benefício com isso. Entendi. Ela não se compromete muito com a terapia. Então, falar pra você que assim, nossa, a pessoa vai, leva é muito difícil. Ela para o tratamento, ela vai... Só que ela quer que o psicólogo fale o que ele quer ouvir. Daí se não fala, ela vai embora. Vai embora. Então, a relação é bem difícil. Entendi. O transtorno de humor, o bipolar, ele já tem uma consciência, já tem um nível de sofrimento e já se engaja muito mais no tratamento. Tá. Entendi. Tá. O de humor, o bipolar, ele é uma pessoa que... Eu tenho uma dúvida, assim. Que ela passa períodos longos, né? Por exemplo, em depressão, e depois em euforia. Ou ela pode, assim, um dia ela tá de um jeito, no outro ela tá de outro? Não, é período. É período mesmo. Período longo. Então, assim, uma fase mais deprimida e uma fase de mania mesmo, que ela, né, euforia. E aí não dorme, às vezes, muitas vezes de madrugada. Entendi. Tem muitas ideias, quer abrir negócios. Sei. Sabe aquela pessoa que, assim, passa uma fase e fala, gente, a pessoa tá ótima, malhando. Né? Daqui a pouco ela vai pra uma fase... Nossa, assim, mal vestida. Entendi. Muda mesmo, ela larga tudo que ela começa. Aquela Entendi. pessoa começa uma fase e larga. Sei. Tem uma cara de bipolaridade. Tá.
Mas não é, então, é um período mesmo, É um né? período. Essa pessoa que é assim, né? Meio destemperada, que você uma hora dá bom dia, outra... Isso aí é o quê? Isso aí é uma... falta de educação. É um destempero da pessoa mesmo, né? A pessoa, ela tem uma oscilação. De humor, né? De humor. Né? Então, é parecido, sabe? Quando a gente fala assim, a pessoa tá triste, a pessoa tá deprimida. A pessoa tem uma oscilação de humor e a pessoa tem bipolaridade. Entendi. Não chega a ser... Não chega a ser um diagnóstico. Ela Tá. tem uma autogestão de emoção muito ruim. Porque tem gente que é assim, Tem. né? Tem gente que chega, tipo, um dia tá... Você não sabe nunca o que esperar daquela pessoa. Não, tem gente que você espera ela te dar oi pra ver se ela vai te dar oi, daí você como responde que vai oi, ser, né? É melhor eu esperar, porque pode ser que ela nem me deu oi, né, hoje. É tipo assim. E os transtornos de personalidade que não tem cura, né? Como que... você podia falar assim, um pouquinho de cada um? Vou falar, né, dos principais aí. Tá. O narcisista, que a gente tá muito, né, em alta. Que a gente vê bastante, né? O narcisista... Bastante, assim, digo, nas redes sociais, né? Tá gente falando sobre o assunto, né? É uma pessoa, e aí tá muito atrelado a homem, né? Tem mães narcisistas também, que eu vejo com bastante frequência no consultório, e no relacionamento homem narcisista. Tá. O foco é ele, não tem essa percepção do outro. Tá. Não tem muita empatia pela outra pessoa. Então, assim, eu não consigo entrar em contato com aquilo que não é meu. Não consegue se colocar no lugar do outro. Não consegue. Tipo, ela tá sofrendo, né? Exato. Nossa, coitada, né? Tipo... deixa eu dar uma ligada, deixa eu avisar minha mãe, porque tá preocupado, a minha esposa. Não. Se tá preocupada, despreocupe e dorme. E é quase que um descaso pelo sofrimento da outra pessoa. Mas não é proposital, né? Não é proposital, porque o narcisista, ele se enxerga como centro. Então, o que ele faz de bom é muito maravilhoso. E o que ele faz de ruim, quase que ele não faz, assim, como assim? E ele tenta o tempo todo... Ele nunca tá errado. Nunca tá errado. Nunca. E assim, você fala, a pessoa é orgulhosa, ela nunca tá errada, mas depois ela vai pensar. Não vai. Vai vir pedir desculpa, não, né? Não vai. Não tem essa coisa do, nossa, gente, será? Porque às vezes a pessoa fala pra gente, né? Nossa, você errou, você se defende, mas passa ali 1 minuto e já tá pensando, nossa, verdade. Esse tipo de consciência não tem no narcisista. Ele tem certeza absoluta que é um drama da outra pessoa e que, assim, se deu errado, foi culpa de outra pessoa. Se deu certo, é dele. E ele não aceita críticas, assim? Não aceita crítica, tem uma intolerância absurda com crítica. E o maluco a autoestima do narcisista é péssima. Essa construção é uma defesa para ele não acessar os defeitos dele, as dificuldades dele. Entendi. É como se ele construísse meio que um muro ao redor dele, onde só existe ele. Entendi. E aí ele cria uma realidade meio que paralela, que assim, eu sou o bom. São as outras pessoas. O errado é o outro. Sempre é o outro. E quem quiser tá no meu mundo, entra no meu mundo. Quem não quiser, não sabe o que tá perdendo. É engraçado, né? Que eu vejo você falando, a gente começa a enquadrar algumas pessoas da nossa vida ali, né? Mas assim, existem pessoas com traços narcisistas que não são, assim, diagnosticadas, né? Exato. Existe. E aí... É uma coisa que a gente tem que ter uma, né? Como lidar com o que eles são mais sujeitos a. Eles tentam manipular muito para que a culpa seja do outro, para que uma palavra que você falou seja, né, mal interpretada, pega um gancho. A gente precisa entender um pouco o funcionamento da pessoa para lidar com ela. Então, com relação ao narcisista, tem muito homem narcisista. Mas, ao meu ver, tem muita relação com a cultura, com o machismo. Entendi. Os homens, até na nossa geração, foram criados, né? As mulheres levantavam, lavavam a louça e o homem sentava ali e ainda pedia sobremesa. Então, eles não... Você acha que nunca passou pela cabeça de nenhum desses homens? Nossa, mas coitadas, será que elas estão precisando de ajuda? Será que eu posso guardar? É como se a cozinha não existisse. E aí, né, se a mulher reclama, nossa, que reclamona. Chata, nossa, né? que chata. Então, a gente tá numa geração de mudar isso. De, você não vai lavar também?
Eu acho também porque mudou um pouco a função da mulher também, né? Exato. Porque assim, antes o homem trabalhava e a mulher ficava dentro de casa. Daí ele achava que como ela não trabalhava, ele tinha o direito de fazer tudo o que ele queria, entendeu? E não é bem assim, né? Eu acho que a gente tá na geração talvez mais difícil de rompimento. Né? Porque a gente pensa nossas mães, né? Nossas relações, eles tinham uma aceitação maior. Era esse papel aqui, esse. Não tinha essa expectativa que o pai ajudasse com a criança, que dividisse o peso dos filhos. Que é o filho dos dois, Filha dos dois, mas assim... A mãe assumia. A mãe na reunião da escola, era a mãe que comprava o lanche. Não tinha. Eu não lembro do meu pai participando de comprar o material escolar ou das reuniões da escola. Se acabou o material, o lanche. E tudo bem. Não tinha uma questão pra minha mãe de sofrimento. Nossa, meu pai não acorda de madrugada. Porque era assim, né? Era assim. E a gente, né, como começou a trabalhar, hoje a gente quer. Assim, tô fazendo igual... Faço igual também. Então, a gente tá num momento, imagino até histórico, de... Vem, né? Fazer também, Vem fazer também. Eu tô colocando dinheiro em casa, então vem fazer também. Mas isso eu vejo que é uma das maiores reclamações das mulheres, né? Hoje em dia. Com certeza. Porque aí ele não quer, ela quer que ele faça, aí gera as maiores brigas, né? As maiores brigas. E assim... de não ter que pedir, de esperar que tenha preocupação. Que assim, pra eu pedir, eu faço. Porque a gente quer que eles façam porque eles querem fazer, não porque a gente tá não falando, porque você tá né? pedindo e brigando. Né? Porque você consegue ter essa preocupação e ver que tá frio e colocar uma blusa no seu filho. A gente não precisa falar, né? Olha, tá frio, viu? Você colocou uma blusa em você. Você pode colocar no seu filho de 2 anos também? Então, isso acaba sendo bem desgastante. Então, eu fico um pouco em dúvida, até que ponto são todos narcisistas ou até que ponto, de fato, tem uma questão do machismo. Entendi. E aí, da mesma maneira, quando eu falo do TDAH, até que ponto todo mundo tem TDAH ou tem muita criança aí que não é educada. Entendi. Que não sabe levar não, que não sabe sentar, que não sabe respeitar uma norma. Então, eu acho que assim, como a gente tem acesso aos diagnósticos hoje, acaba misturando o que é... Né? A gente fica em dúvida, né? Exatamente, em dúvida. Mas acho que tem, né, os parâmetros para você conseguir. Tem. Você consegue fazer diagnósticos. Os testes, para poder avaliar e falar assim, não, isso aqui é uma questão total comportamental. Mas as pessoas, se a gente começar a colocar todo mundo no saco, a gente fica, nossa, né, aquele ele deve ser, né, tipo... Eu acho que assim, de uma maneira geral, a mulher é muito mais sensível, ela tem muito mais empatia. Porque assim, você vê filhas mulheres quando um pai tá doente, uma mãe tá doente. Normalmente as mulheres que se revezam, que ficam cuidam, no hospital. Né? Então, a gente tem... Acho que é meio da natureza mesmo, natureza, né? Do cuidado. Meio hormonal, eu acho até, né? Até fisiológico. A gente tem essa coisa mais maternal. De cuidar, né? De cuidar. Mas, então, a pessoa narcisista, ela nasce narcisista? Ela nasce... e normalmente uma questão até genética, de pai ser narcisista. Igual que você falou, TDAH, né? Igual TDAH. Que tem a questão genética também, né? Tem. E aí você vê uma criação, muitas vezes, muito focada naquele indivíduo. A hora que você vê, assim, né? Nossa, ele era o centro do mundo, sempre os pais atenderam muito ele. Entendi. Então, a gente não vai saber... Mas então, deve ter a questão genética e o meio ambiente, né? Exatamente. Então, talvez, assim, se tiver um traço narcisista... Seria o fenótipo, né? Isso. E não tiver o ambiente propício não desenvolve. Entendi. Né? Então, quando a gente vai analisando, fala, a história de família também contribuiu para isso. Eu acho que tudo, né? Assim, tudo. Né? Tudo que é genético, né? A gente consegue modular e dependendo do ambiente, você... E os outros? Tem o antissocial, né? O psicopata, que a gente coloca ali, né? É a Richthofen. Eu tava conversando com uma amiga. Mas o psicopata, ele não precisa ser, né? Um assassino, né? Tipo... Não necessariamente. Ele é uma pessoa que não tem sentimento. Não tem sentimento. E assim, ele vai fazer tudo. Mas tem, Sabrina, uma tendência a quebrar lei. Entendi. Como uma adrenalina, como uma sensação de superioridade mesmo. Entendi. Tá? Então pode ser que não mate alguém, mas se torne um corrupto. Entendi. Tirar vantagem de...
como eles não têm a parte afetiva, né, até cerebral, a hora que você faz a ressonância, eles veem tudo com uma... é só fazer isso e acabou. É só tirar essa pessoa da minha vida e ponto. É muito mais simples. Tá. Né? E a gente, né, vê... Né, teve uma pesquisa que viu que muitos CEOs de empresa têm traços de psicopata. Entendi. É muito louco, né, a gente pensar, né, que a pessoa não consegue raciocinar de uma maneira normal, né? Não, na minha terapia mesmo, né, tô falando com o meu psicólogo, eu falo assim, não, mas não é possível. Porque pra gente que sente, você fala, não, a pessoa sentou ali e pensou. Ela tá sentindo alguma coisa. Pra gente é um negócio muito difícil. De imaginar, né? De imaginar alguém que não tá, né? E aí, o narcisista, ele... Não é que ele quer fazer o mal. Ele não consegue ter a percepção porque ele não tá sentindo. Mas então, só que assim, ele não sente, mas também ele leva vantagem nas coisas que ele faz, né? Ele leva vantagem. Mas ele não percebe? Não percebe. Gente. Ele não tem essa percepção de que ele tá prejudicando alguém. Ele tem a percepção de que ele está tendo benefício. Tá. O olhar é tão pra ele que ele tá pisando na cabeça de alguém e tá falando, nossa, tô mais alto. Entendi. Né? Né? Olha como eu fiquei mais alto. Mas essas pessoas conseguem se relacionar com outras? O narcisista consegue. Porque o narcisista é envolvente. Ele consegue ser muito legal. Ele consegue ser uma pessoa muito cativante. Então, é bom o lado bom do narcisista. Entendi. As pessoas acabam gostando dele. Gostando, sendo divertida, sendo centro das atenções. Então, o lado bom do narcisista é muito bom. Não é à toa que as pessoas viciam no narcisista. Ele traz segurança, porque assim, nossa, você começa a enxergar ele como centro do mundo mesmo. Como como vai ser minha vida longe disso? Tá. Mas e no relacionamento amoroso, por exemplo? Como que ele é? Ele... É uma pessoa que oscila. É intermitente. Quando você tá com muita raiva, a pessoa começa a ser mais legal. E aí anula aquilo. Ela te coloca um pouco em dúvida. Então, ela tem a sensibilidade de que ela pode ser eliminada. E aí ela começa a melhorar o comportamento. Ela começa a ser mais legal, mais carinhosa. Quando ela vê que ela tá na berlinda ali. Exatamente. Aí ele melhora. Aí melhora. Aí proporciona um momento super legal. E aí neutraliza o ruim. Então, é muito complicado. Aí ele deixa a parceira louca, né? Louca. Porque fica numa montanha russa de Você nunca emoção sabe, mesmo. né? Assim, o que vai vir? Vai ficar bravo? Vai ser legal? Tanto que fala, né, que a relação com o narcisista, você pisa em ovos. Porque, de fato, você não sabe o que... É o dia bom ou o dia ruim? É o dia da punição ou é o dia da premiação? É o dia que a pessoa vai ficar legal? E eu ouvi falar, assim, vendo, né, vídeos que eu, às vezes, vejo na internet, que ele sempre tem a tendência à traição, né? Mas eu acho que é bem por causa dessa questão da autoafirmação. O narcisista precisa se sentir muito importante. Ele quer alguém admirando ele. O tempo todo. Ele tem que estar no pódio. Tá. Então, ele é intolerante à frustração. Porque a frustração leva ele pro lugar que ele foge a todo tempo, que é essa autoestima baixa. Tá. Então, o que eu preciso fazer pra estar lá em cima do topo? Entendi. Entendeu? Então... Às vezes precisa procurar outras pessoas. Outra pessoa pra se sentir o cara, né? Então, assim, nada melhor do que depois de casado... Né, achar uma menina, olha, o momento especial, eu sou o cara. Entendi. Né? E aí se convence que deu uma massageada no ego e tá tudo bem. Agora eu consigo tocar minha vida. Entendi. Mas também ele volta pra... Depois pra família, Ele né? volta pra base. Então, assim, eu preciso o tempo todo massagear o meu ego, convencer que você, né, tá louca, que imagina. Que... Inverter a situação, né? Né? Inverter a situação, te deixa com culpa e fica nesse sistema meio que automassageador. E eu imagino, assim, que o narcisista, né, dentro de casa, é uma relação com a esposa, mas, por exemplo, uma mãe narcisista, tem, né? Tem muitas. Como que é o comportamento de uma mãe narcisista? Eu tenho, né, 2 casos
tanto com um homem quanto com uma mulher. Um pai e uma mãe, é isso? Não, a mãe narcisista com o filho homem e a mãe narcisista com uma filha mulher. Ah, tá. Com o filho homem, ela se coloca como se ela fosse esposa dele. Entendi. Então, ela, assim, deu um presente pra namorada. Eu também quero um presente. mentira, Ela briga pelo presente. É o mesmo presente. Gente, levou a namorada pra jantar. Como você levou ela pra jantar? Nunca me levou nesse restaurante. Você tem que me levar no restaurante também. Ela tem certeza que ela coloca ali o filho no papel do pai, do marido. Entendi. E ela exige dele, assim, nenhuma namorada presta, a esposa não presta. Nossa, coitada dessa criança, né? Dessa pessoa. Não, e quando é adulto, no caso, né? 40 anos, mais difícil ainda. Porque, assim, nenhuma namorada fica. E não consegue desvincular, né? Não difícil, consegue desvincular, faz drama, faz a vítima. Às vezes, a mãe assim, dele, né? É a mãe, às vezes, assim, tá no jantar de aniversário da namorada. Ela liga passando mal, que tá indo pro hospital. Entendi. E é um drama, só pra tirar da situação com a namorada. Uhum. E aí, as namoradas normalmente acabam não aguentando. Então, assim, o homem é meu. Entendi. E só eu que sou digna de ser mulher do meu filho. Entendi. Né? Agora, no caso da menina. Da mulher, a mãe com a mulher, entra numa competição. Nossa. Muitas vezes, assim, tem a filha preferida, uma outra não presta, não serve, ela coloca defeito em tudo para que a filha fique insegura e coloque toda a vida dela na mão da mãe. Então, entendi, assim, ela fica dependente da mãe. Exatamente. Então, tudo que você faz é ruim, você não sabe se vestir. Você precisa de mim, né? A mãe da narcisista compra, né? Então, eu tenho algumas. Compra roupa para as filhas até assim, depois de casada. Sério? Eu que sei escolher. Você não sabe escolher roupa. Você não sabe escolher corte de cabelo. Você não sabe escolher a cor do seu cabelo. Nossa, imagina a insegurança que essa menina cresce, né? Exato. Mas a ideia da mãe é deixar insegura... Pra precisar dela. Pra precisar dela. A vida inteira. Entendi. Né? Então, a forma de atuação é um pouco diferente aí quando é filho homem. E quando é filha mulher. Quando é filha Nossa, mulher. Que doido isso, Nossa, né? é uma louca. Nossa senhora. E a gente, quando você percebe essa manipulação, a mãe passa mal todo o aniversário da namorada, vai pro hospital e não tem nada. E aí você fala, gente... E aí você tem que ir mostrando pro filho que assim, então, ela tá tentando manipular. E pra pessoa veio uma culpa, vou deixar minha mãe no hospital. Mas se acontecer alguma coisa com ela, nossa, né? Eu não vou me perdoar. Então, e eu vou pouquinho a pouquinho ensinando a pessoa também a lidar com essa mãe. Então, assim, tem como a gente lidar com essas pessoas. Tem como lidar. Tem como. Melhor se não existisse, né? Mas... Melhor se não existisse, mas se a gente não precisasse lidar, né? Quanto menos poder ela exerce sobre você, quanto mais você consegue se blindar com relação às manipulações, você fica melhor. Então... Nossa, mas deve ser terrível você conviver com uma pessoa assim, né? Não, é terrível. Mas, à medida que você vai se blindando, assim, por exemplo, no caso desse paciente, não sai do jantar. Mãe, eu tô aqui, a hora que eu terminar eu vou. A mãe vai ficar bravíssima, mas a tendência é ela não fazer no próximo ano. Entendi. Ela melhorar, né? Ela melhorar. Ou assim, não melhorar, mas saber que não vai surtir efeito, né? Exatamente. A melhora, né? Assim, nossa, eu melhorei porque coitado do meu filho, percebi, né? Precisa de uma vida. Mas é assim, não tem mais eficácia. Então, quanto menos eficácia tem a manipulação, menos a repetição do comportamento. Entendi. Mas é normal, então, a gente... colocar a gente ter alguns traços de alguns transtornos. Mas não ter o transtorno. Exato, né? Não necessariamente ter o transtorno. Tem o histriônico. O histriônico é aquela pessoa muito dramática. Da dor. Sabe a pessoa que tá sempre com dor? Sei. Nossa, tudo. Isso aí não é o. Como que chama? Quando a pessoa tem muita dor? O hipocondríaco? Hipocondríaco? Aí o hipocondríaco, ele entra no transtorno de ansiedade. Mas o histriônico, sabe, tudo da vida é difícil. Sei. A pessoa te conta assim que ela tomou um copo d'água e engasgou, parecendo que ela tá falando que ela afogou na piscina. Eu tinha uma tia assim, que eu falava assim, nossa, tia, que dor de cabeça. Ela falava assim, nossa, mas a minha é muito pior. Não dormi essa noite, a noite inteira. Nossa, a pessoa nunca dorme. E aí tudo é difícil. Nunca dorme. Nossa, a pessoa é um zumbi, né? Porque e tudo é muito ruim na vida da pessoa, assim. Você fala, nossa... Não, mas o meu pior, não, você não sabe. A pessoa tira, assim, Sei. você olha pra ela, você fala, nossa, você gente, tem que dó preguiça. dela. Não, mas você começa a ficar irritada. Você fala, nossa, eu preciso ir a pé pra... No começo você tem dó, né? No começo você tem dó, depois você fica irritada. Conhece, né? A vida da pessoa é um teatro. Assim, Maria do Bairro, sabe o que você fala? Sei. É um drama. Então, essa pessoa é o transtorno de personalidade histriônico. Mas ela quer chamar atenção. Chama atenção.
E aí tem o evitativo, tem o esquizoide, tem o paranoide, que assim, eu acho que todo mundo tá armando contra mim. Eu tô sendo perseguido. Tipo, todo mundo tá olhando pra mim aqui, Todo mundo tá olhando. Não chega a ser um esquizofrênico. Não, sim, entendi. Falei todo mundo perseguido, mas... Né? Não, mas o perseguido, ele tem até essa noção, mas ele não chega a sair do senso de realidade. Entendi. Porque daí vai pra uma questão de esquizofrenia. Que acha que tá sendo perseguido de verdade, né? Vai ficar debaixo da mesa, assim, né? Vai subir, vai achar que virou Deus. Então, assim... Entendi. Mas ele tem um quê disso, que é o esquizoide, que assim... Nossa, mas essa pessoa tava me olhando feio. E a pessoa nem viu. Entendi. Então, essa coisa tem alguma coisa contra mim, né? Não, vai ser alguém demitido, vai ser eu. Porque tenho certeza que... Tudo é ele, né? Tudo é ele. Então, a gente também tem esse transtorno. Tem o borderline. Borderline, Como que é o borderline, assim? A pessoa de borderline, ela... E aí, normalmente mulher, tá? Sempre tem, né? Uma tem prevalência, uma prevalência de gênero. Tá. A pessoa, ela manipula o tempo todo para que ela não perca... Ela vai testar a relação. Então, um exemplo. Eu vou chegar aqui atrasada para ver se a Sabrina ainda gosta de mim. Eu não vou no aniversário da Sabrina para ver se ela ainda gosta de mim. Entendi. Se ela me liga para... Pra perguntar se eu não vou no aniversário. Ela testa relações o tempo inteiro. Entendi. Porque ela tem a sensação de que ninguém gosta dela. Mas porque ela testa. Então, ela fica te testando. E tudo na cabeça dela, né? Tudo na cabeça dela. Ela fica te testando. A pessoa nem imagina, né? Ela tá testando, mas é uma coisa, às vezes, que não tem nada a ver, né? Exatamente. Você não ligou hoje pra ela, tá falando, você não me ligar, quer dizer que ela não gosta mais de mim. Então, é uma pessoa cansativa. Porque ela fica te testando. Então, assim, paciente borderline fica tentando trocar de horário 30 vezes pra ver se eu vou arrumar horário, pra ver se você gosta dele mesmo. Pra ver se eu vou ficar com ele mesmo e não vou abandoná-lo. Então, é uma pessoa que vai cansando. Ela tem tanto medo da rejeição que ela vai te testando pra ver se você rejeita ela. Ela tem uma questão com sentimento, né? Exato. É muito exacerbada. Então, essa coisa do que a gente falou do humor mais bipolar, muito característico de borderline. Essa oscilação, assim, a pessoa ir do céu pro inferno, de uma hora pra outra. E aí tem alguns comportamentos que são mais característicos, que é assim, uma pessoa que mais promíscua, faz sexo com qualquer um, mas pra testar mesmo. Entendi. Então, homem, mulher, não interessa, mas assim, eu preciso testar pra ver se a pessoa gosta de mim. É uma pessoa que se testa e testa o outro o tempo inteiro. Gente, que loucura, né? E aí ela fica sob controle disso mesmo, de testar. E ela é um distúrbio de comportamento. É um transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade. É um transtorno de personalidade. Mas então ela é assim, não... Ela é difícil assim. Ela mudar. E aí tem algumas terapias hoje em dia específicas para quem é borderline. Tem uma terapia que chama DBT, de a pessoa que criou, ela é borderline. Que legal. E aí é uma metodologia completamente diferente, é uma estrutura terapêutica completamente diferente. Porque você fica pensando, né, que o funcionamento cerebral dessas pessoas que têm esses transtornos é totalmente diferente. Então, assim, é difícil a gente se colocar no lugar dele, entendeu? E é difícil eu tratar como eu trato a Sabrina. A metodologia não vai ser a mesma. Eles não vão responder as mesmas coisas. Sim. E é o que tem mais eficácia hoje em dia. E, então, assim, dentro de todos esses transtornos comportamentais, agora acertei. Eu consigo tratar, né? Consegue. Assim, não tem cura, né? Não tem uma cura, nem... Exato. Mas, assim, eu tenho como melhorar. Tem como melhorar. Mas a partir do momento que a pessoa quer melhorar. Tem como... O problema sabe qual é o problema? Eu acho, né? Não sei. O problema é assim, a gente só quer melhorar quando acontece uma coisa ruim com a gente. Exatamente. Né? Assim, quando a gente é punido, né? Alguma coisa ruim acontece, assim... E se dentro desses transtornos a pessoa tem vantagens, é difícil ela querer, né? Que foi o que você falou, né? Então, assim, o psicopata, ele virou o CEO da empresa. Sendo desse jeito, né? Eu vou ser mais fofo. Né? Então, quantas vezes eu já falei pra paciente assim, nossa, olha, você tem que ser mais... Não, eu cheguei até aqui sendo desse jeito. Por que eu vou querer mudar, né? Eu vou querer ser legalzinho agora com a outra pessoa? Então, e é bem isso, Sabrina, assim... Mas às vezes acontece da pessoa... Querer mudar. Não, assim, acontece da pessoa se dar mal, né? E aí, quando ela procura terapia.
Normalmente, essas pessoas só procuram terapia quando acontece algo muito fora e ela não consegue uma saída para poder rapidamente se levantar. Aí é o momento que ela procura terapia. Entendi. Porque enquanto o time tá ganhando, ela não vai procurar, não vai querer, né? Dificilmente ela procura terapia. Entendi. Aí quem procura é quem convive com a pessoa, sabe? É a pessoa, pra não ficar louca, né? Porque, então, assim, normalmente, quem procura terapia é quem convive com quem deveria fazer terapia e não faz. Entendi. Eu faço terapia pra conviver com você, né? Basicamente é isso. Porque aí a gente acaba tendo um pouco mais de noção. Se enxerga a pessoa funcionando. Se sofre. Entendi. E aí você vai pra terapia. Entendi. Entendi. Mas assim, tem várias linhas que podem tratar, né? Várias linhas. E aí é legal você entender das linhas. Até né, quando eu falei da DBT, que é pra ir pra linha específica pra realmente tratar aquilo, tratar aquilo e encontrar uma pessoa que você goste, que você confie, que você veja melhora. O diagnóstico desses transtornos é o psiquiatra O que psiquiatra pode fazer, psicólogo também pode fazer, né? Os dois podem fazer. Tá. Mas existem testes pra você existe teste. Ou só numa mas numa conversa, uma não, né? Algumas sessões você consegue avaliar. Ah, tá. E aí você coloca uma terapia específica. Você vê uma conduta específica, uma conduta, então. Porque sei lá, tem, por exemplo, um paciente quando eu falo assim, olha, então, mas você fazendo isso, você tá ofendendo essa pessoa. E ela debocha. Ah, é? Mentira. Então assim, que gente sarcástica. E eu falo, então, com essa, eu não posso ir por esse tipo de conscientização. Você tem que ir de outro jeito, né? Eu tenho que ir de outro jeito. Eu tenho que ir, vou falar da morte da bezerra com ela, pra ela ficar mais segura, porque ela manja muito sobre esse tema, pra eu conseguir chegar lá depois. Entendi. Então, a gente vai testando pra ver, assim, por onde dá pra melhorar essa pessoa. E é a terapia comportamental que aborda tudo dessa maneira. Isso. É a comportamental que consegue meio que desenhar mesmo, mapear o funcionamento e os lugares que a gente tem que mudar para que aquele comportamento, aquele transtorno modifique. Entendi. Bom, e o que você aconselha para as pessoas que convivem com essas pessoas que têm esses transtornos, que muitas vezes não quer tratar. Na maior parte das vezes não quer tratar. Que não consegue se enxergar, né? Tendo alguma coisa diferente, né? Mas... E para as pessoas que convivem com... Muitas vezes você convive, não tem como não deixar de conviver. Sei lá, um pai, uma mãe, Sim. ou um marido. Às vezes Sim. você não consegue desvincular por algum Sim. motivo. O que essas pessoas, elas têm que fazer, Quanto né? Para melhorar? É assim, Sabrina, quanto mais informação, melhor. Terapia, se possível, porque a gente vai se perdendo. Quem tem transtorno de personalidade é muito convincente. Seja o psicopata, seja... o narcisista, você vai seja achando que você que tá errado, né? Você vai... Nossa, sou eu que tenho transtorno, né? Eles estão tão certos. Né? Eu falo muito isso para os meus pacientes. Quanto mais fora da realidade, mais convencida a pessoa é de que ela tá certa. Vamos pensar o Hitler. Você ele convenceu uma nação. Muito louco, né? Quanto mais fora da realidade, mais convicta a pessoa é. Porque quando você é uma pessoa que se questiona, você não fala nada com tanta certeza absoluta. Porque tem outro lado, né? Sempre tem outro lado, né? Sempre tem outro lado. Então, ela é tão convicta que ela coloca a gente em dúvida. Então, tá sempre com o pé na realidade, sempre perto das pessoas que te fazem bem. E, assim, tentando não argumentar muito, discutir muito, porque essas pessoas não são sensíveis a isso. Você só se desgasta. E é muito difícil, eu acho, você ganhar numa discussão, né? Não ganha. Essas pessoas. Se não você... ganha. Não ganha. É perda de tempo. E em algum momento vai recortar alguma parte sua que não foi boa, você falou uma coisa que ofendeu. E você vai se perder, né? Vai se perder. Então, gastar menos energia no convencimento do outro, na sensibilização e mais na proteção. Entendi. Mas na proteção seria o quê? Você se blindar e você realmente olhar pra você e as suas necessidades. Entendi. E, né, pra poder ficar o mais forte possível. Entendi. Muito bom. Adorei. Muito legal. A gente podia, né, fazer outros pra gente falar mais. Não, a gente vai embora, mais né? específicos. Porque já deu horário aqui. As duas estão ali só olhando pra minha cara.
Obrigada, Imagina, obrigada a você. Conversa. Muito bom. Mas a gente combina outro dia pra gente falar de mais coisas, né? Porque a gente meio que fez um geralzão, né? A gente pode falar de ansiedade e síndrome do pânico, que é um assunto muito legal. Muito comum, né? Não? Muito comum, né? Sim. Que as pessoas querem saber, né? Não, com certeza. Volto sim. Obrigada, Obrigada a você pelo convite. Gente, estamos encerrando mais um podcast Nutri Sem Filtro.